Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo, o capítulo de número e o verso de número 5 declara-se assim: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O apóstolo Paulo, ele fala de algo que é comum na vida do homem. Todos nós precisamos de um mediador, alguém que vai intervir por nós diante de questões das quais nós precisamos de um socorro, de uma intervenção. Veja, quando alguém precisa de algo diante de um tribunal, ele vai contratar um especialista, um advogado, que vai ser o mediador. Então todos precisamos de alguém que faça essa mediação em algum momento da nossa vida. Nós vamos precisar. Ainda que nesta vida nós não precisemos disso, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas naquele grande dia a palavra revela que todo homem vai passar diante do trono de Deus. Em Apocalipse está descrito isso. Os grandes, os pequenos, todos vão passar diante do trono de Deus. E vai se abrir os livros, e abrirá o livro das obras e o livro da vida. E ali precisará de um mediador. O único que faz ligação entre Deus e o homem é o mediador, é o Senhor Jesus, é o advogado fiel, é aquele que lá no Calvário, com seu sangue, ele comprou a minha, a sua e a vida, a alma de todo homem que crê nele e não vai perecer, mas terá a vida eterna. O próprio Senhor Jesus, falando aos apóstolos, ele diz o seguinte: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, o mediador. Todos vamos precisar deste mediador, que é o Senhor Jesus, porque todos, sem exceção, passarão diante do trono de Deus. A morte vem para todos, mas a alma ela é eterna. E todos terão que dar conta de tudo que fez nessa vida, bom ou ruim. Mas precisa-se de um mediador para fazer a intervenção. Neste tempo, neste mundo, nessa terra, nós temos vários mediadores. Aquele que precisamos para determinado assunto, mas para a eternidade, diante de Deus, só tem um: o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo é a carta de redenção, é a carta pelo seu sangue, é a carta que revoga toda a condenação. Pois escrito está: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Reflita sobre isso, porque naquele grande dia todos precisaremos, melhor dizendo, de um mediador, e esse é só o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?